Queridos irmãos, companheiros de jornada, espíritos encarnados que aqui nos encontramos, espíritos espíritas e não espíritas. No entanto, todos filhos de Deus, frutos do amor da divina criação. Como é bom estarmos aqui. Como é importante nesse momento difícil que a humanidade está atravessando, termos a oportunidade de sermos agraciados, acolhidos, amparados, assistidos, orientados por esses abnegados mensageiros do bem. Por esses trabalhadores do Cristo que não medem esforços a nos auxiliar. Nesses tempos difíceis que a humanidade está atravessando. Nesses momentos onde há guerras e rumores de guerras. Marcam o momento de uma transição que exige de cada um de nós estarmos despertos, estarmos conscientes, estarmos atentos da gravidade, da importância, do significado de aqui estarmos. De trazermos para a nossa consciência o que é necessário que cada um de nós façamos para que possamos continuar nesta casa bendita que o Pai nos concede, chamado planeta Terra. Porque parece estranho quando ouvimos dizer assim, que chegará um momento em que apenas 1/3 da humanidade que habita este planeta talvez continuará aqui. Parece estranho ouvir isto, né? Eu mesmo às vezes me questiono, né? Será que realmente faz sentido essa informação? Mas quando a gente olha para a loucura que se vive aí fora, quando a gente olha para a expressão do orgulho e do egoísmo que se manifesta na humanidade como um todo, a gente começa a perceber que estamos ainda um pouco distante do Evangelho. Desse Evangelho, como citou o nosso irmão, tão importante, tão necessário, tão fundamental para a nossa construção de um homem de bem. Para que nós possamos, de fato, compreender melhor quem somos nós. De onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, o que queremos, o que de fato nós queremos. Ainda que nessa jornada evolutiva estamos mais próximos do princípio do que do fim, mas já temos a condição
de estarmos em um estágio do pensamento contínuo. Já conseguimos raciocinar aquilo que é bom e aquilo que é ruim, já conseguimos distinguir o bem do mal. André Luiz nos fala que qualquer ser humano que tenha tido contato uma única vez com uma única mensagem de Jesus, já é capaz de decifrar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Mahatma Gandhi, que não era cristão, disse algo interessante. Que se nós queimássemos todas as escrituras, tudo o que há do Antigo, do Novo Testamento, dos profetas, dos evangelhos, e deixássemos apenas o Sermão do Monte, já teríamos material suficiente para a redenção da humanidade, para a construção de uma humanidade feliz, para a construção da paz no mundo. Essa paz da qual estamos tão carentes. Essa paz que ainda nos angustia. Que nos adoece, porque o quão sabemos da importância, da necessidade, mas ainda viver, exercitar, parece algo muito difícil para todos nós. Porque ainda há um grande obstáculo que ronda os nossos corações. Espíritos filhos de Deus, filhos inteligentes da criação, saídos do halo do Criador, na condição de simples e ignorantes, como está na questão 115 do Livro dos Espíritos, porém destinados a chegar um dia à perfeição. Mas nessa tarefa de construir em nós mesmos esses princípios maiores de um homem de bem, de construir em nós mesmos o reino de Deus. Esse reino de Deus que se manifesta não de um modo fantasioso, mas que se manifesta no chão do cotidiano onde nós pisamos. Na vivência prática do dia a dia, das relações humanas. Porque é nessas relações aonde cada um de nós somos professores um dos outros. As dificuldades, os problemas, as divergências de pensamento, são nossos professores. Nós precisamos disso, nós precisamos dessa troca, desse convívio. Sem isso, nos faltaria um material para a nossa evolução, para que possamos lapidar essa pedra bruta que ainda somos. E Jesus vem e nos fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Mas de que Pai que Ele está falando que nós deveremos chegar? Não é este Pai que está longe, mas é este Pai que está dentro de cada um de nós. Porque vós sois deuses. Imagem e semelhança da criação. O Pai é o grande Criador e nós somos co-criadores. E esse exercício da manifestação do Pai em nós deve se processar no dia a dia.
No dia de hoje, a proposta do Evangelho para hoje é uma reflexão sobre algo indispensável para a construção dessa paz, para a construção desse homem de bem, para a construção de um mundo melhor. A proposta do Evangelho de hoje é o passaporte indispensável para que nós possamos continuar nesta casa terrena chamada Terra, que está nesse processo de transição, saindo da condição de provas e expiações para caminhar a um mundo de regeneração, aonde aqueles que conseguirem nesse esforço, nessa tarefa constante, nesse sacrifício de vencer a si mesmo, terão oportunidade de vivenciar o bem preponderando ao mal. Porque em um mundo de provas e expiações, nós temos o mal se sobrepondo ao bem. E a gente percebe isso claramente. Mas, nessa transição, em um mundo de regeneração, o mal não deixará de existir ainda. Ainda iremos conviver com as dificuldades que o espírito carrega. Ainda iremos conviver com as duas grandes chagas que é o obstáculo para a nossa evolução, que é o orgulho e o egoísmo, como está na questão 785 do Livro dos Espíritos. Mas já estaremos nos transformando, já estaremos dando mais importância para aquilo que é bom do que para aquilo que é ruim. E o passaporte para isso nos fala Jesus, que é o exercício da caridade. Por isso ele coloca para nós que fora da caridade não há salvação. E esta frase é trazida a todos nós por esse mensageiro do Cristo, por esse espírito de primeira grandeza que venceu em si mesmo o orgulho e o egoísmo através das dores e do sofrimento ao longo de várias existências, Allan Kardec. Em um momento onde a igreja, pelo exercício, pela necessidade de dominação, traz para nós a frase, fora da igreja não há salvação. Kardec se incomodou com essa frase. Porque ele entendia que para Deus não há distinção de crença, de cor, de raça. Somos todos filhos de Deus. Kardec entendeu que Jesus não veio aqui para fundar uma religião. Jesus não veio aqui para fundar o cristianismo. Se alguém imagina que Jesus veio aqui para fundar o cristianismo, sinto muito, está equivocado. Essa não foi a proposta do Cristo. A proposta do Cristo foi nos trazer um código de princípios morais para que o homem pudesse construir em si mesmo este reino de Deus, essa condição de filho de Deus. As ovelhas que o meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Eu vim para que tenhais vida, não uma vida qualquer, mas uma vida em abundância. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Pois suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Ele não disse, vinde a mim, você que é católico, que é espírita, que é protestante, que é budista. Não, todos vós. E Kardec entendeu isto. Kardec entendeu que o Cristo é um Cristo universal. Cosmopolita, é para todos, é para a humanidade. Por isso entendemos que ele é o governador espiritual deste planeta.
E aqui eu abro um parênteses para dizer a todos nós, para tranquilizar os nossos corações nesses momentos difíceis que estamos atravessando. Esse Espírito sabe o que faz. Esse Espírito, quando se deu a formação do planeta Terra, há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. E ele disse, antes que Abraão fosse, eu já era um espírito de primeira grandeza. Esse espírito já participou, já orientou algumas centenas de milhares de transição planetária em outros orbes. Ele sabe o que faz. Há um planejamento. Se para dirigir uma cidade, um país, há um planejamento político, imagine a condução espiritual de um planeta, o quão planejamento há pela espiritualidade, sob a direção desse Espírito maior. Então tranquilizem os nossos corações, tranquilizemos nossos corações. Jesus sabe o que faz. É o nosso irmão mais velho. A nau terrena não irá afundar. Jesus está no leme. Tranquilizemos os nossos corações. Agora, cabe a cada um de nós avaliarmos, pensarmos o que nós queremos para nós. Porque quando Jesus traz para nós, fora da caridade não há salvação. Vamos entender esses 2 itens, caridade e salvação. O que é a caridade? Caridade deriva da palavra latina caritas. Quem aqui não já ouviu falar da prece de Caritas, né? Tão linda. Pois é, caridade deriva da palavra caritas, que significa afeto. O que é afeto? Exercício de amor ao próximo, exercício de acolhimento. De acolhimento. Quando eu sinto afeto por alguém, eu estou dizendo assim, eu olho para você, eu vejo você. Eu caminho com você, você é importante para mim. Isto é afeto. E como nós estamos carentes de afeto. Vejo todo dia isso na minha profissão. Tanto é que no exercício da minha profissão, procurei desenvolver isso. Quando alguém chega na minha sala, a minha preocupação maior, antes de qualquer orientação, informações, aquela coisa gerada toda, acolher, abraçar, poder dizer para o outro, você não está só. Nós caminhamos juntos. E o apóstolo Paulo, então, nos traz um poema belíssimo, fantástico, lindo, sobre a caridade. E eu ouso dizer que, se nós rasgássemos e queimássemos todas as Escrituras, tudo aquilo que os apóstolos disseram, e deixasse apenas esse poema que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no item 13, nós teríamos um material suficiente para tornar feliz a humanidade.
O que é a caridade, então, senão o exercício do amor ao próximo? E é no exercício do amor ao próximo que nós vamos nos libertando das duas grandes chagas da humanidade que impedem o nosso progresso, o egoísmo e o orgulho. O egoísmo e o orgulho. E Jesus nos fala então que fora da caridade, fora desse exercício, que possa nos libertar daquilo que nos prende ao ego, à matéria, ao apego às coisas que são transitórias e perecíveis, que não nos levam a lugar nenhum. Porque a gente se prende àquilo que os olhos veem e esquecemos que o mais importante é aquilo que os nossos olhos não veem. Aqui, no plano da matéria, estamos apenas em uma escola, aonde estamos realizando o exercício, a aprendizagem de algumas disciplinas. Como tolerância, humildade, respeito, para que possamos alçar uma condição melhor para a verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Saímos da nossa casa e viemos a uma escola realizar alguns exercícios por um curto período, terminou aquele ano letivo, o que nós temos que fazer? Voltar para casa. Mas é importante que ao voltar para casa, estejamos melhor do que quando fomos para a escola, senão não faz sentido ir para a escola. E quantos de nós estamos matriculados na escola, desperdiçando um ano letivo? Desconsiderando os professores, ignorando as disciplinas. Brincando de aprender. E de repente eu tenho que voltar para casa. E quando eu chegar na minha casa? O que é que eu direi para o meu pai? Quando meu pai me perguntar, e aí meu filho, como foram suas notas? O que você aprendeu lá? O que você traz de novo para mim? O que é que eu posso contar com você? Ainda, a maioria de nós, chegaremos na casa do Pai. Aqui, considerando o plano espiritual, vida espiritual, de mãos vazias. Aí o pai fala assim, então meu filho, você vai ter que voltar para a escola de novo, refazer a lição. E nesse momento agora, correr atrás do prejuízo, recuperar o tempo perdido, e não está fácil voltar para cá novamente. A fila é gigantesca. Então, cuidai-vos enquanto estáis a caminho, para que não seja entregue ao juiz. Que juiz? Juiz da própria consciência. O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz do tempo que me foi concedido? O que eu fiz da oportunidade que o Pai me concedeu? Porque fora da caridade não há salvação. O que significa salvação aqui? Nesse sentido, o que a espiritualidade nos fala, nos traz como salvação? Não é aquela salvação fantasiosa que algumas religiões trazem, como se fosse o perdão dos nossos pecados, e vamos agora para a condição de beatitude, para uma vida eterna, em um lugar, em um paraíso perdido. Fantasia da nossa mente, da nossa criancice,
que não para ainda para refletir. A salvação aqui no sentido de construir em nós mesmos um homem melhor, um espírito melhor. Construir em nós mesmos a condição de um espírito em maior comunhão com Deus. À medida que nós evoluímos, que nós vamos nos lapidando, através desses exercícios que o Pai nos concede, que Jesus nos orienta, nós vamos construindo essa comunhão. Eu digo que caridade não é o que você dá. Caridade é aquilo que você estabelece como comunhão com o Pai. Comunhão com Deus. Porque nós não damos nada. Por que nós não damos nada? Porque nós não temos nada. Nada é... Não, nosso corpo é nosso. O que você dá então? Nós comungamos. E nesse exercício, o Pai ajuda o homem através do próprio homem. Não poucas vezes, alguém mais necessitado é colocado no seu caminho, a bater a sua porta, a sentar na mesma poltrona de um ônibus com você, a estar na fila do supermercado. De repente, 1 minuto de conversa, você percebe que ali tem alguém que precisa de algo seu. Mas será que foi você que deu algo? Ou foi Deus que colocou aquela pessoa ali para que você pudesse, já consciente da necessidade desse amor ao próximo, comungar com Deus o auxílio àquele que está necessitando? Essa salvação, então, é esse exercício, é esse suor que cada um de nós temos que vivenciar no dia a dia para vencermos a nós mesmos. Vencermos as nossas imperfeições, vencermos as nossas mazelas, devastar a pedra bruta que se manifesta pelo orgulho, pelo egoísmo, pelas paixões, pelas vaidades. Construindo um homem de bem, como está no capítulo 17 do Evangelho. E isso é tão importante que Paulo vem e nos fala: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profecias, e o conhecimento de todos os mistérios, ainda que eu pegasse todos os meus bens e entregasse para ser distribuído aos pobres, se não tiver a caridade, de nada me servirá. Ou seja, se tudo isso não for vivenciado com o respeito, com o amor sincero pelo meu semelhante, de nada me servirá. De que adianta todo o conhecimento das ciências, e que adianta uma inteligência, uma intelectualidade fantástica, se não for para ser vivenciada para a construção de um mundo melhor. Para a construção da paz, do amor, do respeito para todos. De que me adianta? Quantas inteligências por aí utilizadas para construir coisas que destroem a humanidade, que só faz mal à humanidade. De que serve essa inteligência? Ainda que eu tivesse o dom de profecias, conhecesse todos os mistérios, de que adianta a minha mediunidade, que me permite esse contato com a espiritualidade, essa comunicação com a espiritualidade, com o mundo de mais além, se isso não for vivenciado para a melhoria
de mim mesmo e da humanidade, do meu próximo, de nada me servirá. Quantas mediunidades por aí que são levadas pelo egoísmo, pela vaidade, e as pessoas se perdem por aí. Uma mediunidade sem caridade não serve para nada. Ainda que entregasse todos os meus bens para ser distribuído aos pobres, sem a caridade, sem o verdadeiro sentido, sem o verdadeiro espírito de amor, de respeito, sem essa coisa de dar porque eu estou almejando algo em troca. Eu te dou algo porque eu quero que você me dê algo de volta. De que me adianta isto? Porque a caridade, ela é desprovida de orgulho, de ambição. A caridade é paciente, ela não é invejosa, ela não pensa mal. Nós vamos encontrar na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntando, o que é a caridade como a entendia Jesus? Os Espíritos respondem, é o exercício da benevolência, da indulgência e do perdão. Lembram do BIP? Nosso irmão falou que ele usa alguns ganchos, assim, algumas âncoras para lembrar de algo. Lembra do BIP? Benevolência, indulgência e perdão. Vocês vão lembrar da caridade como a entendia Jesus. Está na questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos. O que significa o respeito? Eu enxergo as suas necessidades e me coloco à disposição de facilitar, de colaborar, de contribuir. A indulgência, eu compreendo que as dores que eu tenho, você tem. As dificuldades que eu tenho, você também tem. As imperfeições que eu tenho, você também tem. Quem sou eu para julgar? Somos todos iguais. Porque a caridade nos coloca no mesmo patamar, na mesma condição. E o exercício do perdão. O perdão que não significa esquecer o mal que alguém nos fez ou que eu tenha feito. O perdão que significa ter a consciência de começar a olhar para o outro de outro modo. O mal que você me fez, eu não olho mais apenas para o mal que você me fez, mas eu vou olhar para a dificuldade que você atravessa em vencer as suas mazelas, as suas dificuldades. E eu simplesmente te julgar e te condenar, caímos dois no mesmo poço. Se eu te julgo e te condeno, qual a diferença que existe entre eu e você? Nenhuma. Mas no perdão, eu vou exercer um outro olhar. Por que será que ele fez aquilo? O que se passa dentro dele? O que ele precisa? Qual a história dele? O que ele não conseguiu vencer nele ainda, o que eu posso fazer? Isso liberta você e liberta a mim. Ó santa e divina caridade, que faz com que tenhamos a consciência de, quando estamos na comunhão com Cristo, nada se diz à toa, porque o engano pede luz onde a verdade mora. Que Jesus, este divino mestre, este professor maior, este irmão mais velho, este irmão querido, essa luz que nesse instante aí está, iluminando o caminho para todos nós. E nos convoca mais do que nunca para que nós
venhamos a um estado de consciência para entender e compreender a importância que é o momento em que estamos vivendo. Obviamente que Jesus ama a todos nós e trabalha incessantemente, como ele mesmo disse. Meu Pai trabalha até hoje, por isso eu trabalho também. Mas essa salvação não é um passe de mágica. Essa salvação não é uma fantasia que o nosso ego cria para negar de si mesmo a necessidade de fazermos a nossa parte. Essa salvação que é, como eu disse, o exercício, o suor para vencer aquilo que ainda é difícil. Vencer o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Essas duas grandes chagas da humanidade. Porque se olharmos para a história da humanidade, todas as mazelas que acometeu a humanidade, nós vamos encontrar por trás de tudo isso, esses dois vícios. Esses dois vícios, o orgulho e o egoísmo. E para vencer esses dois vícios, só há uma grande virtude que é necessária que nós exercitamos: a caridade. Que a paz, que o amor do Cristo nos dê a sabedoria, nos dê a luz, a consciência, para olhar para nós mesmos e avaliarmos o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu apresentarei ao Pai ao término desse ano letivo. Que a paz do Cristo ilumine a todos nós. Muita paz a todos. Muito obrigado, meus irmãos.